O vazio é preenchido pela maneira como nós aferimos sentido, significado, razão à realidade. Dentro desse diagnóstico que o Taylor faz, ele mostra que a base da mimesis era a imitação. A ideia é imitar o que os outros fizeram. A ideia é, a partir do que os outros fizeram, vamos construir sobre esses alicerces. Então um constrói algo, eu vou e construo em cima do que ele construiu, a partir do que ele conquistou, e a civilização vai construindo a partir de um processo de imitação. A civilização da poética é a civilização da construção. Ela quer construir, e se preciso destruir, ela vai destruir tudo que está diante dela, aquilo que levou-se tanto tempo para construir. Uma catedral que leva 300 anos para ser erguida, ela pode ser destruída em fração de segundos, com requinte, não de crueldade, mas de satisfação, deleite e recreação, como diz Roger Scruton. As pessoas podem ter prazer hoje em construir, mas antes o prazer está determinado pela destruição rápida e instantânea das coisas que levaram longos e longos e longos anos para serem construídas. E o prazer está em construir e destruir, construir e destruir, construir e destruir, refazer o tempo todo. Outra característica importante que distingue esta geração de hoje da geração antiga é a de que, se de um lado o mundo tem significado, a civilização de hoje percebe um mundo vazio de significado e precisa ser, portanto, preenchido de sentido. Qual é o método? A representação. Não temos mais uma teoria baseada na realidade. As pessoas não se calcam mais no que é. Elas não estão mais diante da realidade diante delas e dizem, não, isto é um homem, não, isto é uma mulher. Não se tem mais nenhum foco de olhar para o real. Não importa, portanto, a casca. Porque quem dá o recheio, quem determina o recheio, quem dá o significado, é o sujeito que representa, ele que faz a leitura, ele vai dizer o que uma coisa é e o que uma coisa não é. Recentemente, o sujeito na Holanda entrou com uma ação na justiça, porque ele, quando olhou no espelho, ele, aos seus 66 anos de idade, se viu 20 anos mais novo, e exigiu que no RG dele aparecesse exatamente com a idade que ele percebe a si mesmo. A idade com a qual ele se vê a si mesmo. Trocamos a teoria da realidade, a explicação das coisas pelo real, pela teoria da representação. Você que é universitário, você que está no meio da universidade, você já ouviu falar sobre Judith Butler? Um dos livros mais importantes dela chama-se Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Quando você abre o livro e começa a ler, você vai ver todas aquelas questões identitárias. Toda aquela narrativa que você encontra nas universidades de uma maneira muito forte, mas também hoje na esfera pública, sobretudo nos meios de comunicação que reproduzem também essa agenda. O que pouco se percebe é a fundamentação inicial, as longas páginas iniciais, que a Butler gasta para mostrar por que o homem tem que ser definido não mais pela teoria da realidade, mas pela teoria da representação. Por quê? Todos nós representamos um mundo a partir da nossa visão. Então não existe mais uma visão de mundo comunitária, compartilhada, coletiva. Não existe mais universais. Não existe mais algo universal que valha para todos, independente de todas as suas crenças ou de todas as suas maneiras de enxergar o mundo. Não, o que você tem é uma teoria da representação e cada cultura, cada comunidade, cada povo, cada grupo vai interpretar conforme lhe apraz. Por outro lado, nós estamos diante de um grande desafio. O desafio de reconhecer que Deus nos deu as Escrituras.
mas Ele também nos deu o mundo. E quando a gente estuda a teoria da cosmovisão, por exemplo, hoje, quando a gente fala em apologética, fala em defesa da fé, as pessoas querem defender a ciência, querem defender a cultura, querem defender a presença do testemunho fiel do cristão na sociedade, na esfera pública. Existe um exercício que, em primeiro lugar, precisa ser feito. E esse exercício, antes de ser um exercício intelectual, antes de ser o seu exercício racional dos conceitos, as bases, os pressupostos que constituem a cosmovisão cristã, em distinção a todos os pressupostos que constituem as outras cosmovisões, é preciso entender que a visão de mundo, ela está dada na própria forma como a gente organiza as coisas. Por exemplo, uma das coisas que mais a Juliana, que é minha esposa, sabe que me irrita, é quando um livro que está na terceira prateleira da estante 6 foi modificada a sua ordem. E eu chego em casa, eu sinto o cheiro, Léo, da mudança da ordem. Eu sinto. Quem foi o rato que mudou este livro de lugar? Está querendo confundir minha mente. Porque eu preciso, eu sempre ligo para a Ju, o livro da estante 7, a terceira fila, quarto livro da esquerda para a direita. Está lá o livro. Se muda essa ordem, eu me perco todinho ali dentro. Se um dia alguém bagunça, eu me perco todo ali dentro. Eu tenho uma esposa que vive me trollando, sabe, Hilder? Não só já prometeu vender a biblioteca, mas às vezes eu chego em casa e ela faz o teste para saber se realmente a ordem de toda a coisa está ali dada. Eu chego, eu bato o olho e falo, meu Deus, não pode, quem que mudou isso aqui? Ela já começa a rir. Porque existe uma ordem dada. A maneira como a gente organiza as coisas diz muito sobre a nossa visão de mundo. A cozinha que você organiza na sua casa, o jantar que você disponibiliza na sua mesa para receber um casal de amigos na igreja para o discipulado, a maneira como você lidera o pequeno grupo da sua igreja, as palavras que você escolhe, na ordem que você escolhe para dar um feedback ou para exortar um irmão que está em pecado na igreja, uma palestra que você vai dar numa universidade, um discurso que você vai fazer no Senado, uma conversa que você vai ter com uma senhora que você nunca viu na sua vida, vai possuir uma ordem, vai possuir uma organização que vai expressar a sua maneira de ver. E a primeira coisa importante que um cristão não pode perder de vista quando se fala em visão de mundo, em cosmovisão, é de que o mundo já nos foi dado sob uma visão que não é nossa. O mundo foi organizado. O mundo não foi colocado a nós aleatoriamente. Existe uma ordem, a ordem criacional está dada por Deus desde a criação, e o cristão sabe disso. Que o mundo foi dado numa ordem, e essa ordem, tal como Deus organiza, pega o Éden, mas diz, não é o Éden. O Éden não é algo tão seguro para o ser humano, vou colocar ele num jardim. Vai ordenar esse jardim. Porque ele é feito para viver ali, naquele jardim. Se ele sai do jardim, ele tem problemas maiores para lidar. Mas dentro do jardim ele tem toda a segurança. Ele tem shalom no jardim. Ele tem paz no jardim. As coisas estão no seu devido lugar. As coisas estão todas ordenadas de um jeito que aquele que organizou colocou de uma tal maneira que se você tira um pouquinho da ordem, vai bagunçar toda a história, vai bagunçar todo o drama. Tanto é que quando Adão e Eva caem e quebram o pacto com o Senhor, a primeira coisa que eles perdem, além de tudo aquilo que a gente já sabe da aliança que ele tem com Deus e que Deus tem com ele, sobretudo, é a segurança, é a paz. Diz o Greg Beale que todas as cidades são expressões nostálgicas do jardim. Construímos cidades e organizamos as nossas cidades, porque elas espelham, elas mimetizam, elas imitam inconscientemente o jardim, o lugar seguro, com as
fortificações, com as suas defesas, para que os homens possam viver seguros. Mas as cidades dos homens, como dizia Agostinho, é diferente da cidade de Deus, porque a cidade dos homens, ela é fundada no amor que os homens têm por si próprios, mas a cidade de Deus é fundada no amor a Deus acima de todas as coisas, e por isso as cidades dos homens não podem ser seguras, porque as cidades dos homens são fortificadas sobre as bases de um amor próprio, do amor pessoal, do alto amor, do amor que não consegue encontrar transcendência, que não consegue encontrar algo que seja maior do que si mesmo. Por isso as cidades não conseguem prometer aquela segurança que o jardim tinha. Por isso aguardamos a cristalização desse jardim, que não foi construído com as mãos humanas, mas foi feito por Deus. Assim também a cidade santa é obra divina, não é obra das mãos humanas. A segurança vem de Deus, o shalom vem de Deus, a visão vem de Deus, o significado vem dele. Qual é a nossa obrigação? Ler o mundo e encontrar no mundo os significados, os rastros de Deus. Agostinho falava no De Trinitate, um tratado sobre a doutrina da Trindade, que o mundo reflete, ao contrário do homem que é a imagem de Deus, o mundo reflete os vestígios de Deus. Se a imagem dá um rosto, os vestígios, diz Agostinho, dão a pegada. Você sabe que alguém passou ali. Você sabe que alguém deixou os rastros. É como a perícia policial. Quando chega no lugar do crime, ele tem que partir do pressuposto de que ninguém alterou a cena do crime. Porque se você alterou a cena do crime, você vai alterar toda a possibilidade de compreensão do crime. Porque o crime todinho está ali na cena do crime se ele não foi alterado, se ele não foi burlado. A criação de Deus é a cena pronta do significado que Deus imprimiu ao universo, que Ele criou e que Ele imprimiu o seu significado. Mas o pecado nos impediu de enxergar no mundo o significado.